Pois é, tem momentos da vida que não sobra alternativa a não ser chorar nos cantinhos, né? Veja o seguinte, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a tal de PEC da blindagem, né? Agora vai para o Supremo Tribunal Federal. É um negócio, gente, assim, ó, regra, norma jurídica, não estão nem aí, né? Agora eles retomaram o voto secreto, que aí é para sacanear mesmo, né? A partir de uma chamada manobra, né? Que incluiu um pedaço de texto que simplesmente não foi aprovado no primeiro turno, né? Ou seja, uma proposta constitucional ela precisa ser examinada em 2 turnos. O texto tem que ser apreciado em 2 turnos. Não, mas eles acham que podem tudo, né? É uma pena esse negócio. Isso acaba gerando, produzindo a tal de judicialização da política. Tudo acaba no Supremo. E é por isso que eles estão enlouquecidos com o Supremo. Eu vou dar um dado para vocês, que é uma situação que não é nada simpática, mas ela é real. A tal de anistia. Pode o Congresso Nacional dar anistia? Pode. Se nós examinarmos os artigos, o artigo 5º da Constituição Federal, especialmente os incisos 43 e 44, dá ao Congresso Nacional a capacidade de aprovar, de dar anistia. Entendem? O tema da inconstitucionalidade, além de ser um deslocamento do centro da discussão, que é uma discussão política, o Brasil quer dar anistias para golpistas, sim ou não? Essa é a discussão. E não se juridicamente o negócio está bem posto ou não. Porque a arte, a ciência, a estrutura, o método de interpretação das leis nós chamamos de hermenêutica. E não contorcionismo. O contorcionismo jurídico foi o que permitiu, a par do texto literal da Constituição, a prisão com decisão não transitada em julgado. Foi um contorcionismo que foi feito. Porque o texto da Constituição diz que a prisão só acontecerá, salvo os casos de lei, após transitada em julgado a decisão. Não, inventaram, quem inventou? Supremo Tribunal Federal a partir de um processo de judicialização da política. Querem outra? O tal de foro privilegiado, Luiz Roberto Barroso. Na esteira da Lava Jato, vem com aquela conversalhada toda e não sei o quê, e nega o texto literal da Constituição num exercício de contorcionismo interpretativo. Aquilo não é hermenêutica, aquilo é política, feita dentro do Supremo Tribunal Federal. Qual é o resultado? Isso que nós estamos vendo agora. É simples assim. O Supremo não age se não for provocado. E quem leva essas discussões para o Supremo? Os senhores deputados, os senhores senadores, os caras da política. E o tema da anistia, que é uma questão política por excelência, está se transformando numa discussão jurídica, vazia, vagabunda. Por quê? Porque, dando, aspas, roupagem jurídica para essa discussão, existem teorias, teoria dos não retrocessos, etc, etc. Interpretações sistêmicas, a questão orgânica da coisa. Tem teoria para tudo, mas é tudo teoria que a maioria vai definir. Coisas que a literalidade da Constituição, não estou dizendo que nós temos que fazer interpretações literais de tudo, mas tem coisas que são de interpretação literal, sim. Vejam a diferença entre os incisos 43 e 44 da Constituição. Pode o Congresso Nacional dar anistia? Pode, acho que não deve. É um erro político grave anistiar golpista, mas isso é um tema da política. Não é um tema do direito. Mas para alguns é mais fácil, né? Todo mundo virou jurista também, tem mais essa, né? A lá técnico de futebol, todos nós viramos juristas, né? E os que são, não são ouvidos. E quando são ouvidos só quando interessa. Esse negócio que fizeram agora de tarde,
de incluir um texto novo e ter como aprovado em 2 turnos. Está escrito na Constituição. A emenda constitucional se dá por votação de 3/5 dos deputados em 2 sessões de votação em cada casa. A Câmara dos Deputados simplesmente rasgou o que foi decidido ontem em primeira votação, que excluiu a votação secreta para a liberação de processos. Que é uma vergonha. Ou seja, um país que não dá valor à sua ordem jurídica e muito menos que não dá autonomia à política como a sede, como lugar para a solução de conflitos, termina como? Termina como está os Estados Unidos agora, na violência, no assassinato de lá e de cá. Com o assassinato desse Charles Kirk, que o Trump e o vice lá, o Pence, não sei o quê, a esquerda, eles vão ver o que vai fazer, vamos retorquer, não sei o quê, foram fazer os levantamentos dos mortos agora no último período, na política americana, mortos, eu estou falando de mortos, gente baleada, assassinada. 80% eram da esquerda americana, vinculados aos democratas. Fizeram essa conta. Isso justifica o assassinato do tal de Charles Kirk, que tinha posições revoltantes, nojentas? Não, não justifica, na minha opinião, não. Matar uma pessoa por conta de divergência ideológica, política, não tem cabimento. Agora, não dá para fechar os olhos para ver que nós estamos no caminho desta violência desenfreada. Agora, quando o palco da política deixa de ser o Congresso Nacional, seja na sua expressão transparente, republicana, ou seja, no plenário, e passa a ser as catacumbas do Congresso, porque o que foi votado hoje é produto daquele motim que foi feito por deputados bolsonaristas, que impediram o parlamento de se reunir. E os caras simplesmente vomitam na cara do povo brasileiro e indicam ainda o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, como forma de preservar o seu mandato, porque o cara mora no Texas, nos Estados Unidos. Morar no Texas, nos Estados Unidos, é problema? Sim, mas isso, se fosse só lá, também seria problema relativamente à participação das sessões do Congresso, mas ele está lá trabalhando contra o Brasil. E os caras vão admitir que seja indicado como líder da minoria, e quem vai representá-lo era a antiga líder que renunciou para que ele possa assumir a fraude que estão fazendo na frente de todo mundo. É isso. O Brasil está nessa quadra, gente. Aí tu pega o discurso do PL, do não sei o quê, porque existem chantagistas na Suprema Corte, só tá aqui. Qual é o chantagista? Diz aí, nome, sobrenome, CPF, qual é a cadeira que ocupa? Não. Esse tipo de discussão vagabunda. E aí nós, juristas, diante do tema da anistia, ao invés de dizer com todas as letras, isto é uma vergonha política, não. Nós começamos a deitar teses e teses e teses, o princípio da não retroatividade dos direitos fundamentais, que eu não sei o que é. Desculpa, gente. Eu posso até achar isso e acho isso, teoricamente, acho isso. Acho que não tem como existir retrocesso na ordem de construção da civilização. Eu penso assim, juridicamente. Mas o tema da anistia não é jurídico. O tema da anistia é político. Quem é que quer mandar golpista para casa? Rasgar a história do Brasil, sabendo que o Brasil teve 14 golpes de Estado, tentativas entre golpes efetivados e tentativas, e que toda vez que se anistiou, que se passou a mão por cima, se preparou o próximo golpe. Quem é que sabe, que não sabe disso? Essa é a discussão, é da política, não é do direito, porque está cheio de extrema-direita, gente de extrema-direita no mundo jurídico, que se esconde a partir de discussões jurídicas. E não é essa a questão. Então, nós que somos juristas comprometidos com as questões políticas do Brasil, nós temos que dizer com todas as letras. O tema da anistia não é tema de judiciário, é tema da política, é tema do Congresso. E é uma vergonha dar anistia para golpista. É simples assim, gente. É simples assim. Mas o que está acontecendo, está acontecendo. Vamos nessa. 17 de setembro.